Bom dia a todos, mais uma vez. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que aquilo que a gente ouve aqui através da prece, como foi dito hoje, que a gente consiga levar isso para os nossos lares. Quando nós falamos de vínculos familiares, não é tão fácil lidar com essa situação, né? Às vezes nós olhamos algumas pessoas entre as nossas famílias e ficamos buscando a compreensão. E muitas vezes eles também nos olham da mesma maneira. Fala, como é difícil conviver com essa pessoa, né? Mas nós não podemos deixar de lembrar nesse mês a comemoração do Dia das Mães, né? E voltando um pouco, lembrando de Maria de Nazaré, a importância que ela teve ao lado de Jesus, o que ela representa ainda nos nossos dias, né? Como mãe, como uma líder dentro da família. E a importância da mulher ainda hoje na sociedade, apesar das dificuldades encontradas pela busca da igualdade, mas que tem o seu papel representativo dentro desta família. Muitas vezes sendo pai, sendo mãe, sendo o esteio da família, né? Outras vezes não tendo o reconhecimento merecido. Muitas vezes ainda sendo julgada de maneira incorreta, como muitas vezes ouvimos, né? Sexo frágil. Onde? Mas o homem está reconhecendo isso já. Nós já percebemos que não somos capazes de agir como a mulher, com a mesma facilidade que ela tem de manusear várias coisas ao mesmo tempo, né? E eu acho que é geral, a regra é mais ou menos que geral, não tem como deixar de reconhecer isso, a tarefa. E eu costumo dizer o seguinte, quando Jesus veio, que ele foi enviado, ele veio exatamente para trazer para nós a certeza da existência de um Deus justo, bondoso e misericordioso, substituindo aquelas leis duras de Moisés que eram necessárias naquele momento, mas por amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas o quanto ainda temos dificuldade em compreender isso? Analisando hoje, quem compreende, quem chega mais próximo talvez a esse ensinamento, são as mães. Porque estas, sim, trabalham o seu amor de forma incondicional. Para a mãe não existe um filho ruim, não existe o filho diferente. Ela pode ter um ou pode ter uma dúzia que o tratamento será igual. Então ela consegue levar esse amor além túmulo, o que é mais difícil para a gente entender e praticar dentro dessa visão de Jesus. Ainda hoje temos dificuldade em conviver mesmo em família, né? Muitas vezes nós engolimos um elefante no local de trabalho, dentro da sociedade, por não termos como reagir. E muitas vezes nós nos engasgamos como uma formiga, principalmente dentro de casa, onde nós achamos que todos têm a obrigação de nos compreender, de aceitar os nossos defeitos. Muitas vezes nós buscamos ajudar tão longe, praticar a caridade tão longe, e do nosso lado tem alguém gritando por socorro. Às vezes utilizando da voz, e às vezes utilizando só o sentimento. Alguém que passa o dia todo, como as mães principalmente, dentro de casa, muitas vezes em oração, em prece, pedindo para que o dia corra bem para o seu marido, para o seu companheiro, para os seus filhos, para os seus netos,
e por todos aqueles a quem ela ama. E quando nós chegamos em casa, já chegamos como? Estressados, cansados da nossa rotina, porque tivemos que engolir alguns elefantes. E sequer nos preocupamos em saber como foi o dia dela. Solitário, muitas vezes ouvindo uma música, outras vezes em prece, cuidando dos seus afazeres, mas sem ser lembrada. E nós chegamos fazendo o quê? Cobrando. Essa janta não está pronta ainda, por quê? Estou com fome. Eu tenho meus compromissos, preciso sair. E na verdade, o que ela esperava naquele momento? Oi, boa tarde, tudo bem? Como é que foi o seu dia hoje? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Então, o que ela espera é o quê? Ser lembrada. Que a gente traga um pouco de novidade para ela, tirar aquela rotina, quebrar um pouco aquela rotina. Mas a gente não consegue. Deus lá na criação, Ele já imaginou essas nossas dificuldades. E o que Ele fez na sua misericórdia? Colocou o chamado véu do esquecimento sobre cada um de nós. Para que a gente utilizasse e utilize a nossa liberdade de escolhas. Usar o nosso livre-arbítrio. Para não sofrermos as influências diante daqueles que caminham conosco nessa jornada. Porque nós não sabemos qual espírito está reencarnado nessa trajetória. Nós sabemos que as famílias são de origens divinas. E é uma das associações mais importantes na face da Terra. Nós nos aproximamos pela afinidade. Muitas vezes pela necessidade. Nos encontramos quando retornamos ao mundo espiritual, levando na nossa bagagem as experiências adquiridas, as nossas virtudes, os erros cometidos, aquilo que não conseguimos superar. Reencontramos velhos amigos, pessoas amadas, a quem estimamos muito, mas também temos a oportunidade de encontrar aqueles que não tínhamos tanta simpatia por ele. Só que quando nós retornamos, esse véu é tirado, né? E aí nós temos uma visão ampla das oportunidades que nós deixamos escapar. Porque hoje, todas as nossas reencarnações, elas são importantes. Desde a primeira. Criados simples e ignorantes, com uma visão curta, assim fomos todos nós. Mas como espíritos eternos, em busca do crescimento e da evolução. A maneira mais prática e as melhores ferramentas que nós temos nas nossas mãos são os nossos familiares. Porque quando nós chegamos como se fosse papel em branco, né? A criança, sem conhecimento nenhum. E a responsabilidade dos pais sobre esse papel é colocar as primeiras letras nele, através da orientação, os ensinamentos. Vai ensinar a dar os primeiros passos, né? Tanto que Jesus, no seu Evangelho, em vários momentos ele fala da importância da família. Fala dos pequeninos, do zelo que nós temos que ter uns pelos outros. Né? Sabe que nós temos dificuldades ainda de trabalhar esse amor dentro de nós. Que a nossa visão é pequena. Muitas vezes nós queremos agir dentro da nossa justiça, não na justiça divina, que é muito mais ampla, muito maior do que a nossa. Apesar do tempo transcorrido,
desde a vinda de Jesus, muitas vezes ainda sentimos mais satisfação quando nós usamos as leis de Moisés, as leis duras, né? Mas que deveriam ser duras naquele momento, não hoje. Já poderíamos compreender, com tantas reencarnações já passadas, que só o amor vai fazer a transformação. Não nos comprazer com o sofrimento alheio, saber ainda perdoar, saber amar, porque Jesus dizia que tinha que amar ao teu próximo como a ti mesmo, mas ele diz que é necessário amar o teu inimigo, né? Antes de fazer a tua caridade, vai e reconcilia-te com o teu irmão. É isso que ele espera de cada um de nós. Mas ainda não compreendemos ou praticamos isso integralmente. Falar é muito fácil, né? Mas ninguém sabe as dificuldades que carregamos dentro de nós. Ninguém sabe da nossa dor, a não ser nós mesmos. Às vezes temos a impressão que na casa do vizinho só tem festa, né? Só alegria. E na nossa só dificuldade para ser resolvida. Problemas, obstáculos. E tem um momento que a gente para e começa a questionar. Por que comigo? Estou ajudando 2 vezes, 3 vezes lá no centro, né? Estou fazendo a caridade, estou fazendo a minha parte. E tenho que passar por isso ainda. E falar é fácil, né? Vir aqui para falar para vocês, nossa, ele falou tanta coisa dura lá, dando um puxão de orelha. Não, isso é reflexão. Porque cada vez que a gente tem a oportunidade de falar, eu falo para mim mesmo, não falo para vocês, né? Mas se conseguíssemos compreender Jesus, no momento em que ele disse, se tiverdes a sua fé do tamanho de um grão de mostarda, farei o que eu fiz e muito mais. E eu fico imaginando, agindo desta maneira dentro da família, utilizando essas ferramentas, fazendo a cada um desses nossos irmãos aquilo que nós esperamos que ele nos faça. Deixando de fazer tudo aquilo que nós não queremos para nós. Não ficará muito mais fácil? Se eu começar a trabalhar esta paz que eu tanto falo, que a gente tanto ouve falar, dentro do meu ser, e começar a expandir isso nos locais onde eu convivo com outras pessoas, não só na teoria, mas na prática, com certeza as coisas vão mudar. Se nós aliarmos essa fé, a esperança, a caridade, a oração, como a nossa irmã fez agora há pouco, nós mudamos a atmosfera desse planeta. Nós vamos além túmulo. Nós auxiliamos aqueles que ainda estão em conflitos, mas já desencarnados. Aqueles que nos observam, aqueles que nos acompanham, que nos assistem no nosso dia a dia. E como precisam ainda de nós, como esperam e torcem para que a gente entenda. Às vezes eu fico imaginando, né, quando nós chegamos numa casa espírita, a primeira coisa que a gente ouve falar é do mentor. E todo mundo começa a fazer as suas transformações, ou se esforçar para modificar interiormente, imaginando, ai, quem me dera um dia ser o mentor. Quando nós conhecemos um pouquinho mais, essa visão vai mudando, né? Aí você fica imaginando o tamanho do sofrimento deste irmão que tem que estar com você o tempo todo,
com a visão ampla, sem o véu do esquecimento, e que consegue ver as coisas com clareza, mas por mais que se esforce, nós não conseguimos enxergar. Imagina o tamanho do sofrimento. E ele está te mostrando, o caminho é esse, você não, eu vou pelo outro. É assim que você tem que agir. Não, não é assim, é do meu jeito. Quantas vezes ainda ouvimos, eu sou assim, e se quiser gostar de mim vai ter que ser assim. Eu não vou mudar por ninguém. Não vou fazer isso. Quantos ainda não acreditam na existência de Deus? E Jesus aproveitava cada uma das oportunidades para falar da família, para destacar essa importância. Sabia que mesmo Maria, sua mãe, muitas vezes não compreendia sequer o que ele falava. Não compreendia o que ele dizia, porque a sua missão para aquela época era muito superior ao entendimento. Por isso ele usava das parábolas. E hoje, nós já compreendemos as parábolas? Ou ainda nos questionamos? O nosso grau de dificuldade, para a maioria, ainda é grande. Amar quem te ama, fácil. Amar quem vai te dar um retorno, tem alguma coisa para te oferecer em troca, fácil. Mas diante de tanta violência, tanta turbulência, estresse do dia a dia, a vida moderna que evolui, a tecnologia está a 1000, mas o coração humano parece que parou no tempo. Muitas vezes nós cobramos a mudança do outro. E nos esquecemos que dentro da doutrina a mudança começa dentro de nós. A paz começa no lar. Se eu quiser que tenha paz no mundo, eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo. Quando nós estamos aqui, a paz toma conta do nosso ser. Nós nos transformamos. Quando saímos, na primeira fechada que nós levarmos lá fora, a gente joga tudo isso fora. Pela falta de fé que Jesus falava. E eu fico imaginando, quando ele fala dessa fé, não é só na multiplicação dos pães, dos peixes, caminhar sobre a água, mas é fazer a transformação interior. É compreender, praticar a caridade, estender as mãos a quem necessita, não só aquele que está pedindo, mas que a gente tenha uma visão mais ampla para perceber onde existe a oportunidade de auxílio. Muitas vezes aquele que sofre, aquele que precisa, não tem coragem de pedir, não tem coragem de se expor. Porque para auxiliar aquele que vem em busca de ajuda, isso fica mais fácil. Mas e para chegar naquele que sofre sozinho? Sofre calado. Como nós nos associamos dentro de uma família pelas afinidades, Deus de vez em quando permite que um espírito estranho àquela família venha naquele meio para aprender e para ensinar. E diante dessas dificuldades é que nós vamos crescer. Muitas vezes nós dizemos, dai-me paciência, e ele coloca o problema do teu lado. Acho que ele não está me ouvindo. Não foi isso que eu pedi. Não, ele está te ouvindo. Ele está te dando a ferramenta para que você trabalhe. Mas nós não enxergamos, eu quero moleza. Né? Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, muitas vezes nós não sabemos nem o que nós estamos falando. Eu pelo menos ainda sou assim, eu acho que vocês já estão um pouquinho além. Né?
seja feita a tua vontade. Qual é a tua vontade? A minha? Com certeza, é isso que eu quero. Mas os apóstolos também tinham essa dificuldade. Não compreendiam, até nos momentos, conviveram uma temporada grande com Jesus, até nos seus momentos finais, onde eles precisavam dar o seu testemunho, o que eles fizeram? Negaram, fugiram. Essa oração do Pai Nosso, ela surgiu aonde? Ali, no Sermão do Monte, eles pediram, mestre, ensine como orar corretamente. E, entre outras palavras, ele deixou essa oração. Mas nós somos ainda egoístas. Né? De início, quando nós chegamos numa casa como essa, o que nós procuramos? Solução para os nossos problemas. Estou com dificuldade. Isso é comum, né? Preciso melhorar o meu emprego. Preciso arrumar um namorado ou uma namorada. Quem trabalha dentro de uma casa espírita sabe disso. Às vezes você até assusta, fala, sério? É. Isso quando a mãe não vem para arrumar namorada para o filho ou para a filha, né? Com o passar do tempo, a gente vai observando que dá para trabalhar um pouco esse nosso egoísmo. Dá para dividir. E a gente começa, nas nossas orações, lembrar daquele que ficou em casa. Lembrar do nosso ambiente de trabalho, da nossa escola, daquele vizinho que de vez em quando a gente olha atravessado, ou ele te olha atravessado. A gente vai expandindo. E é esse o ensinamento de Jesus. Porque se conseguirmos fazer dentro da família a prática da caridade, vai ficar muito mais fácil para compreendermos os mais difíceis. E quando nós falamos nos mais difíceis, podemos estar dentro deste meio. Pode ser que os outros também nos vejam como difíceis. E tem aquele dia que nós acordamos de bem com a vida. Nós acordamos com o pé direito. Né? Nós falamos bom dia até para as plantas, para os pássaros. O pessoal até se assusta, fala, nossa, o que aconteceu? O que ele viu? Ou o que ela viu? E tem aquele dia que acordamos azedo, né? Quem trabalha com público sabe disso. Você diz bom dia, o cara só falta dizer por quê? Só se for para você. Para mim não é. E aí nós temos que medir por essa pessoa, não. Quem trabalha com atendimento e trabalha com pessoas sabe disso. Entre 100 você vai ter um que não está bem naquele dia. Os outros 99 vão responder. Muitas vezes vão te dar um sorriso. É ação e reação. Mas nós temos que tentar. Porque se cada vez que nós ficarmos calados no nosso canto, o outro pensa o seguinte, é melhor eu não mexer. Não vai dar certo. E cada um vai ficando no teu canto. E hoje, com essa tecnologia avançada, o que está acontecendo? Nós estamos conversando através de mensagens. Dentro de casa. É comum encontrar pessoas sentadas na sala, lado a lado no sofá e trocando mensagens. Só que não vai dar para fazer isso espiritualmente. Se desse, seria uma maravilha, né? Hoje, acordei com um determinado problema. Não estou podendo nem olhar para a cara de alguém. Vou pedir uma ajuda espiritual. Manda mensagem e a resposta vem. Rapidamente. Mas não é isso. Porque se viesse essa resposta, ela poderia vir numa mensagem do Evangelho. Leia o Evangelho. Mas não era essa a resposta que eu queria. Eu vou perder tempo e vou deixar de mandar mensagem ou responder mensagem. Não vai dar para entrar no Face, né? E aí o tempo vai passando. Só que nós não sabemos quanto tempo é essa nossa jornada aqui. Quanto tempo é permitido?
Se cada uma dessas reencarnações são importantes, essa é a mais importante delas. Nós estamos mais conscientes. Sabemos o que queremos. Em plena emenda de feriado para muitos, olha a casa como está cheia. Então quem está aqui hoje está consciente do que veio buscar. Consciente do que precisa fazer. A mudança não é o outro, somos nós. É por isso que a doutrina é mais difícil. Ela não promete nada. Ela esclarece. Você busca o conhecimento. Tem várias maneiras de chegarmos a esse conhecimento. E a ferramenta para trabalhar é a tua família. Então existe a responsabilidade dos filhos para com os pais, né? Lá no Evangelho está a ingratidão para com os pais. Ninguém aceita a ingratidão. A sociedade condena, e muitas vezes condena de forma dura. Vai lá na época de Moisés, olho por olho e dente por dente. Nós queremos ver o pecador passar pelas mesmas dificuldades que ele fez alguém passar. Isso é lei mosaica. Muitas vezes, por falta de conhecimento, nós imaginamos que só quem foi agredido é que é a vítima. Nós não conseguimos enxergar o agressor como vítima. E o Chico Xavier falava muito isso, né? Que ele ficava triste quando alguém ofendia, mas ele ficava muito mais triste quando ele era ofensor. Será que a gente para pensar nisso? E ele dá até aquele exemplo, né? Quando você está está virado, né? Que não consegue se controlar nas palavras, nos gestos, enche a boca de água e faz uma oração. Espera. Se quiser engolir o veneno depois, engole, mas se não quiser, joga fora, não tem necessidade de engolir. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas explosões, quantas vidas tiradas, quantas famílias destruídas num momento de impulso, no chamado animismo, né? Nós agimos como animais, instinto selvagem, que ainda não conseguimos romper dentro de nós. E dentro de casa é diferente isso. É mais rápido e mais visível, né? A explosão é... Lá fora eu tenho que aguentar, porque senão meu chefe me manda embora. Mas dentro de casa quem manda sou eu. Muitas vezes a gente não pensa assim. Quando se, na verdade, nós caminhássemos olhando uns para os outros, como irmãos que somos, dentro de uma grande seara, com as mesmas possibilidades, mesmas oportunidades, mesmos direitos e deveres, onde nós devemos zelar uns pelos outros. Não dá para evoluir sozinho. Não dá para ser egoísta. E algumas famílias são diferenciadas, né? Tem aquela que acolhe os seus filhos e vai ensinar o caminho do bem. Vai ensinar as leis divinas. Tem aquelas que se fecham para o mundo. Todos são importantes, mas só dentro da família. Com certeza conhecemos famílias assim. E tem aquelas que se unem para se exibir para o mundo, né? Uma ajudando a outra, os familiares. Fechado. Alguns pais fazem pelos filhos tudo o que eles querem, ao invés de orientarem para que tenham as suas conquistas. No sentido contrário, alguns terceirizam a educação dos filhos. Eu vou trabalhar, não vou ter tempo para ficar com o meu filho, mas em compensação vou pôr na escola e encher ele de curso, porque ele não vai ter mais tempo para nada. Algumas coisas não dá para fazermos. Nós temos a obrigação de orientar, de formar essa base sólida, mas não de blindar esses filhos. Nós não temos como viver a vida deles. E ninguém é eterno. Não sabemos
quando seremos chamados a prestar contas daquilo que nós fizemos, daquilo que deixamos de fazer? E quando eu falo na reencarnação, não é você retornar e ver os erros cometidos, porque isso é fácil. A nossa consciência hoje já nos cobra quando nós erramos. Nós podemos reparar ou não. O difícil é você chegar e ver as oportunidades perdidas. Enquanto você falava, a vida corria. As coisas aconteciam ao teu lado e você não percebia. E muitas vezes nos apegamos em demasia a certas situações, a certas pessoas. E não precisa ser da família consanguínea. Nós sabemos que nós formamos famílias em vários locais da sociedade. Além da família espiritual, a família universal. Aqui é uma família. E em cada lugar onde estivermos, formaremos a família. Seja no bairro, seja na escola, no local de trabalho. E quando ele diz da família, do vínculo familiar, ele está dizendo em todos os níveis, em todos os sentidos. Passamos a ser responsáveis uns pelos outros. Se eu estou no papel de irmão dentro de uma família, se eu não tenho filhos, a responsabilidade não é só dos meus pais, é de todos nós. Porque aquele que caminha ao meu lado, é a este que eu tenho que estender as minhas mãos. Porque Deus vai perguntar a cada um de nós, o que fizeste daquele que eu confiei à tua guarda, que eu coloquei ao teu lado para você esclarecer, para você aproveitar a sua oportunidade, para progredir, para evoluir. E aí a gente toma aquele choque, né? Nossa, eu não tinha percebido isso. E é questão dentro da família, né? Muitas vezes um espera mais do que o outro está preparado para dar. Cobra mais do que deve. E doa menos do que tem capacidade para doar. E mesmo com o esclarecimento que a doutrina nos traz, que hoje nós estamos filhos, estamos pais, estamos homens ou mulheres, mas que isso tudo é passageiro e que podemos retornar e devemos retornar em condições diferenciadas. A gente ainda não consegue enxergar. Não consegue fazer pelos pais, muitas vezes idosos, retribuir aquilo que ele fez ou que fizeram enquanto estávamos sem conhecimento. Estávamos recém-chegados a esse planeta, necessitando de todos os cuidados. E às vezes a gente esquece disso, né? Esquece das noites mal dormidas, principalmente daquela que resolveu ser mãe. De tudo que ela abriu mão, né? Abriu mão da tua beleza, do teu tempo, de tudo que era precioso para ela, em função daquele filho. E muitas vezes, na hora que necessita, vem o que? A ingratidão. Filhos que passam anos e anos sem ver os pais. Principalmente quando os pais estão numa casa de repouso. Se a gente convive todos os dias, quem trabalha com público, com pessoas, sabe o que é isso. Às vezes, porque para a mãe, por mais idosa que ela esteja, ela não esquece dos seus filhos, de detalhes. Às vezes vai 2, 3 e falta aquele que ela quer ver. E que ele sequer se lembra. Como eu disse, Jesus sabe de todas essas dificuldades nossas. E está sempre conosco. Mas a gente não pode deixar de trabalhar a fé, trabalhar a nossa oração, acreditar realmente nessa vida pós-morte, que vamos nos reencontrar e voltar como familiares, como entes queridos. Temos que olhar para aquele que chamamos de difícil e ter mais carinho com ele. Temos que olhar para essas crianças chamadas rebeldes, essas crianças duras que muitas vezes temos dentro do nosso lar.
nós vamos modificando elas, não só com palavras, mas com exemplos. Nós temos que ser jardineiros todos os dias. É preciso tirar as ervas daninhas. Todos nós trazemos tendências ruins dentro de nós ainda. Não conseguimos nos desvincular de algumas coisas. Não conseguimos ainda fazer a nossa transformação. É preciso trabalhar constantemente dentro desta fé. É preciso acreditar que vamos nos reencontrar, porque senão o sofrimento é certo. Toda vez que vai retornar alguém ao mundo espiritual, através da chamada morte, ou muitas vezes ainda interpretamos como perda, que na verdade não é uma perda, né? É momentâneo. A gente fica revoltado. A gente não aceita certas situações. Ainda julgamos de forma errada. Alguém provoca o acidente e morre o jovem. E não morre o idoso. E lá estamos nós julgando. Cadê essa justiça divina, né? Rapaz tão novo. E a mãe sofrendo e o pai sofrendo. E o velho ficou. Outras vezes morre aquele bonzinho, né? O cara causa um acidente, aí bate o carro. Não acontece nada, ele sai andando e ainda foge. O outro que está com a família toda lá se arrebenta inteiro. E aí nós passamos, ao invés de pensarmos na justiça divina, pensarmos na oração. A gente faz o quê? Quando não acompanha um palavrão, né? Por que não morre uma peste dessa? Causa a morte dos outros e ele não morre. Como é que pode? Só que nós não entendemos ainda a justiça divina. Será que já era chegado o momento daquele que partiu? Será que o outro ainda vai ter que passar por várias experiências para ver se aprende um pouco, para ver se melhora um pouco? Geralmente é assim. Talvez aquele que foi novo, se ele ficasse, ele poderia trazer muito mais dor de cabeça para os pais, muito mais sofrimento do que aquela partida. Talvez ele fizesse branquear esses cabelos muito mais rápidos, se ele tivesse ficado. Mas Deus, na sua compreensão, ele diz, não, ele já não precisa passar por essas experiências. O outro, sim, vai ficar para aprender. Quando a gente fala de tudo isso, eu lembro daquele livro do Chico, né? E a vida continua. Que, aliás, quem não leu, recomendo para que leiam. A gente compreende melhor essas perdas, compreende melhor a situação daqueles que estão revoltados no mundo espiritual. Porque ele não sabe o que é a prática da caridade, ele não sabe da existência de Deus, ou se esqueceu. Quando ele volta, que ele leva na sua bagagem, e que chega lá, que dizem para ele, olha, para conhecer Deus, só tem uma senha, a caridade, a prática da caridade. Aí ele pensa, ferrou. Porque ele está com uma visão mais ampla, ele começa a olhar a todos aqueles que ficaram e que prejudicaram ele. A revolta é grande. Ele começa a olhar e fala, pô, eu já estou aqui, me tiraram de lá, e eles continuam na boa fazendo mal para os outros. Como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou amar esse cara? Imagina o tempo que leva um processo de transformação e de esclarecimento para um irmão desta natureza. E assim somos nós. Às vezes as coisas estão evidentes, estão claras na nossa frente, mas nós teimamos pela dureza do coração. Cansei, né? Vocês nunca ouviram isso, né? Cansei de ser bonzinho. Vou mudar. É tanta cobrança. Aqui eu acho que ninguém foi cobrado ainda, né? Quando começou a vir para casa. Não sei o que você está indo fazer lá. Não está adiantando nada. É isso que você está aprendendo lá? Ninguém ouviu isso ainda, né?
É cobrança, porque não entende. É gradativo. Se eu não conseguir nessa reencarnação, pelo menos eu volto melhor para outra. Me preparo melhor. Jesus, ele fazia o que? Ele condenava o pecado, mas nunca o pecador. Nós fazemos o contrário, né? Pecar pode, mas não você. Nós julgamos os pecadores. É diferente. Então, para ter essa visão de Jesus, talvez mais algumas reencarnações, né? Ferramentas nós temos. Tem vários livros para estudo, tem palestra, tem TV, tem rádio. Mas o mais importante está dentro de nós. É o desejo. Jesus, quando ele curava, ele sabia que poucos continuariam curados, porque só queriam se livrar do problema físico. Não queria fazer a modificação, a mudança. Né? E aí logo em seguida se adoecia. Assim somos nós. O dia que nós tivermos a fé, como ele disse, nós curaremos a nós mesmos. Nós manteremos o nosso equilíbrio. Conseguiremos separar o certo do errado e agir de forma natural. De forma amorosa, estendendo as mãos a quem caminhar do nosso lado. A quem precisar, peça ou não. Nós vamos ter essa capacidade de enxergar isso. Não adianta eu querer fazer a caridade só aqui dentro. Eu preciso me transformar. Eu preciso estar receptivo. E nós fazemos isso através do quê? Além da fé, através da nossa oração. Cada vez que nós nos curvamos para fazer as nossas orações, nós nos tornamos mais humildes. Abrimos os nossos corações e as nossas mentes, nós nos tornamos mais receptivos. Se hoje ainda estamos no mundo de provas, de expiações, onde a felicidade plena não existe, nós sabemos que nós somos capazes de superar isso. Se Jesus disse, meu reino não é deste mundo e há muitas moradas na casa do meu Pai, é porque nós temos condições de buscar um mundo melhor. E nós só vamos conseguir fazer isso usando as ferramentas que nós temos aos nossos lados. Não só as famílias consanguíneas, mas todos aqueles que compartilham conosco dos nossos momentos no dia a dia. Pessoas que passam o dia todo juntas e não conseguem olhar uma para a cara da outra. Não conseguem conversar. E a oportunidade é essa. Outras reencarnações virão, outras oportunidades Deus trará a nós, nos permitirá. Mas essa é a melhor delas. Esse é o momento. Para reflexão e para que não haja choro depois, né? O chamado choro e ranger de dentes. Não precisamos disso. A dor às vezes é necessária para nos alertar, mas sofrimento não. Sofrimento a gente pode aliviar quando nós queremos. Famílias são como os galhos de uma árvore. Crescem em direções diferentes, mas a raiz continua sendo a mesma. Querendo ou não. E não é só a família consanguínea, como eu disse. Então, vamos estender as mãos uns aos outros, principalmente no nosso dia a dia, na nossa rotina. Fazendo por aquele que está do nosso lado o máximo que pudermos. Se eu não tenho condições de ajudar de uma maneira, eu posso ajudar de outra. Eu posso ir envolvendo em preces, é o mínimo que eu posso fazer. Sempre que eu pedir por mim, nas minhas orações, né, principalmente no Pai Nosso, vamos pedir por eles. E pedir por todos, pelo planeta, pelo universo.
Nós vamos fazendo a modificação, a transformação necessária através de pequenas mudanças, pequenas atitudes. E esse é o nosso objetivo. Ser um pouquinho melhor hoje do que eu fui ontem. Um pouquinho melhor amanhã do que eu tenho conseguido ser hoje. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Muito obrigado.